Opa galera que segue o Comex Blog, tudo bem? Aqui é o Carlos Araújo para mais um conteúdo de importação. O importador iniciante precisa cuidar de muitas coisas e uma das principais dúvidas depois de escolher o fornecedor correto é a contratação do frete. Pactuar os incoterms, contratar o agente, negociar despesas internacionais e locais, taxa de conversão, prazos e local de entrega do container, além do transit time e das próximas saídas não é uma coisa tão fácil de controlar, principalmente para quem está começando no primeiro embarque, certo? Se interessou? Então fica comigo que depois da vinheta eu volto para falar mais sobre isso. É já já! Bacana que você continua comigo. Aqui no comexblog.com somos especialistas em comércio exterior de produtos e serviços. Em nosso site temos artigos, vídeos, e-books, cursos gratuitos e pagos e também prestamos consultoria. Se você ainda não nos conhece, acesse www.comexblog.com e se inscreva em uma de nossas listas. Bem, você já decidiu pela importação, já tem fornecedor confiável e sua mercadoria está em produção, mas ainda bate aquela dúvida de como trazer a mercadoria para o Brasil, não é? Fique tranquilo que essa dúvida é muito comum em importadores iniciantes. Antes de falar de quem é a responsabilidade de trazer a mercadoria, é preciso explicar rapidamente sobre as tratativas comerciais, ou no linguajar de mercado, eu preciso te explicar sobre os incoterms. Eu poderia escrever um livro e fazer um curso de 100 horas sobre esse assunto, mas preciso falar isso em 45 segundos. Incoterms são regras destinadas à interpretação dos termos frequentemente utilizados no comércio internacional. A utilização dos incoterms é um procedimento a ser seguido e deverá ser pactuado entre importador e exportador no contrato internacional de compra e venda de mercadorias. Tem por objetivo de fornecer padrões gerais de distribuição entre importador e exportador das despesas e riscos com o transporte de mercadorias no comércio exterior. São cláusulas identificadas por siglas como FOB, CFR, CIF, que sintetizam a repartição dos custos e riscos da operação entre o vendedor e o comprador. É editado pela Câmara de Comércio Internacional, a CCI, e desde 1980 são atualizados a cada 10 anos. A última versão que temos é a de 2010. Agora que você já conhece rapidamente sobre o Incoterms, vamos nesse vídeo imaginar que a sua operação foi pactuada como FOB. Esse Incoterms determina que a contratação de transporte internacional é marítimo e de responsabilidade do comprador, ou seja, você que assume o risco e o custo da operação a partir do momento em que a mercadoria for colocada a bordo do navio. Se você é o responsável pela contratação do frete, como achar então um transportador lá no país de origem sem conhecer nada e ninguém? É o que vamos ver a partir de agora. Nesse momento em que você já decidiu vários pontos da sua importação, você vai precisar contratar um transportador ou agente de carga do transportador. O agente de carga ou agente de transporte é uma empresa que opera o transporte internacional de carga, podendo ser no marítimo ou no aéreo. Tem como objetivo comercial agenciar a disponibilidade de transporte de um modal de grande porte, realizando a compra da disponibilidade, a coleta e o embarque da mercadoria no modal específico, de um ponto ao outro. Há várias definições para os diversos tipos de players nesse segmento, mas por questão de tempo deixaremos isso para outro vídeo, ok? Esse transporte, já dissemos, vai ser marítimo e a responsabilidade do vendedor vai ser ele colocar a mercadoria dentro do navio. As despesas existentes até então correrão por conta dele, mas você deverá indicar qual transporte da carga deverá ser embarcado e em qual local. Dito isso, de modo prático, você vai precisar contratar um agente de carga de transportador de sua confiança, que tem escritório no país do exportador e também aqui, para que possa gerenciar o seu embarque como um parceiro local lá. Com a economia globalizada, esse tipo de situação é bem comum e rápido. Com a contratação de uma empresa aqui no Brasil, você vai conseguir embarcar a sua importação lá no país de origem, tendo este prestador de serviço como seu apoio e gestor, a partir do momento em que a carga for colocada dentro do navio. Vai ser preciso apenas que você faça uma cotação, ordene o serviço e ele faça uma reserva de carga, como veremos mais adiante.
Você até pode entrar no Google e digitar agente de carga China-Brasil e ter uma lista de opções, mas eu te asseguro que essa não é o melhor modo. Por estar inserido numa comunidade que opera comércio exterior, o melhor de se conseguir opções de serviço é pedir indicações. Então, entre em páginas do Facebook que você segue, grupos de WhatsApp, sites especializados e peça a indicação. Se for preciso, me escreva pedindo opções, que eu te mandarei umas 5 opções com quem já trabalho hoje. Assim, você vai ter vencido a primeira etapa, que é a da reputação do prestador de serviço. Com mais de uma opção de prestador de serviço em mãos, peça uma cotação de transporte internacional. Você vai precisar informar o seguinte: origem, destino, produto, tipo de container, tipo de mercadoria de forma geral, se é perecível ou perigosa ou carga normal. Escreva para cada um deles solicitando essa cotação e faça uma planilha de controle. Quando você começar a receber os retornos, vai precisar conhecer os valores cobrados de cada um. Como em qualquer mercado, você vai encontrar gente séria e gente que gosta de fazer hora com a cara dos clientes. Posso dizer que há muita gente séria. E se eu te indicar algumas empresas, pode ter certeza que ela já passou por um pente fino de competência. Mas é preciso ter cuidado com alguns espertos no mercado. Nós aqui no Comex Blogs vamos te ajudar a não cair em armadilhas. Fique atento. A pior armadilha que pode acontecer nesse momento são emaranhados de taxas que virão informados nas suas cotações. Sabe-se que algumas empresas no mercado usam palavras difíceis e complicadas, como siglas e números, para embutir taxas e despesas no frete, que inflaciona o preço final, mas que nada tem a ver com o transporte internacional de carga. Alguns chamam isso de má fé contra a falta de experiência dos importadores iniciantes, e você precisa ficar atento. Ao receber as cotações por e-mail, debruce sobre cada um dos valores e pergunte sempre que tiver dúvida. Se você já tiver mais de uma cotação, tente entender o motivo de haver aquela taxa para uma empresa e não haver para outra. Pergunte ao que cobra mais, o porquê dessa taxa está sendo cobrada aquele valor. E informe que você já tem outra cotação, que não tem aquilo. A hora de negociar é agora. E se você deixar passar uma taxa aqui, uma taxa colar, seu preço final pode ficar muito salgado. O que mais me incomoda nas cotações é a famosa expressão taxas locais vigentes à época. Por que isso me incomoda? Porque eu preciso saber dos valores locais em reais na hora que eu estiver cotando, ou então não terei controle do preço final. Você precisa ter atenção a isso, porque o menor preço será sempre a soma das despesas internacionais em dólar ou em moeda estrangeira, mais as despesas locais. E por experiência posso te afirmar que esses valores locais podem deixar o seu preço final muito mais alto se você não tiver controle. Fique atento a isso. O container pertence ao armador e ele precisa que essa unidade seja entregue no menor tempo possível, pois assim ele poderá direcionar esse equipamento para outro embarque. Se ele te fornece um tempo livre, que começa com a chegada do navio até o momento em que você entrega um container vazio no terminal indicado por ele, então, se você não fizer dentro do combinado, ele te cobrará uma multa e essa multa se chama demurge. O free time, então, é esse tempo livre que ele te fornece até você entregar a unidade vazio no local indicado por ele. Esse prazo que você tem para entregar o container vai estar condicionado a uma série de variáveis que você precisa prever, mas não tem controle, não tem como controlar. Quer um exemplo? Uma greve da Receita Federal, uma greve do MAPA, um canal vermelho. E mais ainda, pode ser um momento em que você vai precisar postergar um pouco mais a retirada de carga do porto. Assim, você deve negociar esse free time de container com um mínimo de 21 dias. Menos que isso, descarte a cotação. O mercado costuma oferecer 30. Mas existem algumas empresas que te fornecem 7 ou 10 dias. Isso é irrisório do ponto de vista logístico. Não aceite. Já falamos que você vai precisar comparar cada cotação planilhando os valores enviados, colocando os nomes e as respectivas moedas do que está sendo cobrado. É comum que esses valores venham em moedas estrangeiras, parte delas, e também em reais. Isso é um modelo brasileiro de trabalhar que dificulta bastante a comparação, mas você vai se deparar com isso no mercado. Não dissemos até agora, mas os Incoterms FOBs, a responsabilidade do pagamento do frete vai ser sua. O valor do transporte internacional da origem até o destino vai ser quitado aqui no Brasil, com o agente que você contratou. Então, você contratou em moeda estrangeira e agora vai precisar pagar em reais. Como fazer? Por intermédio de uma cotação de taxa de dólar de mercado.
O pagamento do frete só vai acontecer quando a carga chegar. E a taxa de câmbio vai ser uma mistura de taxa de mercado mais um spread aplicado pelo próprio agente de carga, que ele não diz que é lucro, mas que na verdade é lucro. E agora uma confidência, você precisa ficar atento a essa cotação que vai ser informada, a taxa de conversão de moeda que irão de lhe dizer. Para que você não tenha nenhum susto mesmo, na hora de cotar, você deve negociar a taxa de conversão para o pagamento de frete das despesas locais. É certo que isso não vai ser informado no e-mail enviado, mas como eu estou te orientando nesse momento, eu te asseguro, peça para o pagamento das taxas seja a taxa PTax mais 3%. O que é a taxa PTax? A taxa PTax é uma taxa de câmbio calculada durante o dia pelo Banco Central do Brasil. Consiste na média das taxas informadas pelos dealers de dólares durante 4 janelas ao longo do dia. É a taxa de referência para muita coisa no comércio internacional e é utilizada pelos agentes de cargas e transportadores. Então, na hora de pagar a taxa, na hora de pagar as despesas, negocie antes na hora que você estiver negociando. Pagamento do frete mais despesas locais é PTax mais 3%. Mais do que isso é complicado. Apesar de parecer pouco importante no momento da cotação do frete, você precisa se perguntar em que local vai ser entregue o contêiner vazio. Alguns armadores podem não possuir um local de entrega próximo da sua cidade ou perto dela. E se isso acontecer, você terá um custo adicional de levar para cuidar da logística até o local mais próximo. Eu recomendo que você descarte propostas que não tenham local de entrega próximo da sua cidade, porque a sua responsabilidade de entregar o contêiner termina no momento em que o terminal te fornecer um recibo esse chamado de intercâmbio. O pior pecado de um negociador é o leilão. Ninguém gosta de ficar leiloando o seu serviço e quem o faz fica muito mal visto no mercado. Você tem o direito de cotar com mais de uma empresa, mas não recomendo que você fique colocando uma contra a outra quando há uma pequena diferença na cotação. Além do valor, então você deve escolher por aquela que forneça o melhor free time, o melhor transit time, que tem uma reputação no mercado. Ligue para algumas empresas que trabalham com esse agente que você pretende contratar e pergunte sobre o atendimento pós-venda. Isso é muito importante. Então, você já seguiu todos os passos de uma cotação, já tem o melhor preço, já negociou taxas locais, taxa PTax, local de entrega, agora é hora de enviar a sua instrução de embarque e esperar a mercadoria embarcar. Muito importante, veja como o agente vai te fornecer follow-up. O pós-venda é muito importante nesse caso. Ok até aqui? Era isso que eu tinha para te falar no vídeo de hoje. Mas antes de fechar esse nosso bate-papo, eu gostaria de fazer alguns pedidos. O primeiro é que aqui na lateral você vai encontrar um ícone para se inscrever no meu canal. Clique e se inscreva, que a cada novo vídeo publicado você vai ser o primeiro a saber. O segundo pedido é que se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui no vídeo, que assim eu vou conseguir identificar se estou no caminho certo. O terceiro pedido é que se você conhece alguém que se interessa por importação, compartilhe esse conteúdo com ele. Isso vai fazer minha mensagem chegar a muito mais gente. E aqui embaixo você vai encontrar um link para se inscrever numa lista de conteúdos sobre importação. Clique e coloque o seu melhor e-mail que eu vou te mandar conteúdos interessantes toda semana sobre o assunto. Eu garanto que não mando spam, só mando conteúdo relevante. Ok? Eu sou Carlos Araújo e gostaria de dizer muito obrigado pela sua audiência e te espero no próximo vídeo. Até mais!